Deixa eu fechar o microfone. Olá, boa tarde, tudo bem? Nós estamos hoje aqui com o SOS Autismo. SOS Autismo, que é um programa de especialistas em aba. Nós estamos aqui juntos com especialistas. Esse é um programa de especialistas em aba, que é a ciência atual mais indicada para o tratamento do autismo. Então, nós estamos aqui hoje com pessoas que vão nos falar sobre um determinado assunto. Nós recebemos aqui também perguntas sobre o assunto, e a gente vai se especificar um pouco hoje com a questão da sexualidade e a questão também da inserção no mercado de trabalho. Então, junto com os especialistas ABA que nós temos aqui o Centro ABC Real de Portugal, que é especialista em ABA, no tratamento de transtorno de desenvolvimento aqui em Portugal, e a doutora Juliana Moura, de Goiânia, no Brasil. E a gente já vai conversar e falando sobre o assunto. Você que está nos acompanhando pode já começar a fazer a partilha desse momento agora do programa SOS Autismo, que é um programa quinzenal que vai estar trazendo para você essa abordagem sobre ABA, porque é o que nós desejamos para os nossos filhos, que é a melhor ciência capaz de dar aos nossos filhos mais autonomia e de prepará-los para a sociedade. Então, nós estamos aqui em Portugal também com esse anseio para que esta terapia seja também reconhecida pelo Estado português, e no Brasil também com toda a sua luta, como nós já tivemos aqui a presença do Dr. Tiago Guzmão, falando-nos um pouco também do que está sendo feito no Brasil. Agora também a doutora vai nos falar também um pouquinho. E nessa partilha que a gente vai conseguir também crescer para que mais pais e mães possam ter essa terapia a seu dispor. Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Albertina, que é a diretora-geral do Instituto ABC Real de Portugal. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, muito obrigada pelo convite mais uma vez e espero que este programa efetivamente possa ajudar mais um bocadinho no esclarecimento, não só relativamente às situações do atraso global de desenvolvimento e do autismo e também do ABA. Nós estamos aqui também com a diretora técnica, Kátia Soares. Bem-vinda, Kátia. Olá, boa tarde. Obrigada uma vez mais pelo convite e espero ajudar a esclarecer as questões que o público tem vindo a colocar sobre esta área. Obrigada. Aqui a gente recebe, né, a doutora Juliana Moura, que é do Brasil, vai falar um pouquinho para nós dela, do que ela tem trabalhado, ela que tem uma clínica, ela que atende crianças justamente com o aspecto do autismo, vai falar para nós também um pouquinho da sua experiência, do que ela pode hoje estar trazendo para nós nessa partilha de como profissional nessa área, e trazendo para nós também, nessa partilha, a sua experiência. Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a honra de estar aqui com todos vocês nesse programa, que eu acredito que é um programa que vai beneficiar muitas famílias, né? E essa é a nossa causa, acaba se tornando a nossa causa, beneficiar as famílias. Então, meu nome é Juliana, como a Regina já comentou, apresentou, né? E moro em Goiânia, sou paulista, sou psicóloga, especialista em ABA e atraso de desenvolvimento para pessoas com autismo e atraso no desenvolvimento. Tenho pacientes por todo o mundo, tenho pacientes em Londres, na Alemanha, Estados Unidos, e atendo todo o Brasil. Sou idealizadora da clínica Mundo Kids, que fica situada na cidade de Goiânia. Também sou idealizadora, né, de um projeto que é pioneiro no mundo, que é o Parque Azul, que visa interagir as crianças com autismo ao ar livre, em ambiente livre, como um parque.
Em 2017, nós começamos com este projeto, e ali é um projeto que cresceu, tomou uma expansão nacional, né? Aqui no Brasil, todos os estados já conhecem esse projeto. É um projeto que visa interagir as crianças com autismo, né? Desde 2 anos de idade até adultos frequentam, pessoas com 18, 19 anos, e é muito gratificante ver, né, os depoimentos das famílias, pessoas adultas, autistas, que falaram assim, famílias chegaram para mim e já disseram: Juliana, meu filho nunca brincou ao ar livre, meu filho nunca conseguiu participar de uma interação com outras pessoas como elas, neurotípicas, e ali eles estavam brincando, se divertindo, e é muito prazeroso para nós, né, ver que a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, eu falo que o meu trabalho é o meu propósito de vida, é a minha missão, que eu tenho muito amor e muito empenho, encargo no que eu faço, né? A minha equipe conta com, hoje, 40 profissionais, né, distribuídos por todo o Brasil, e, bom, esse é um pouco do meu currículo. Sobre a aba, o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam de perguntar? Estou aqui à disposição. Isso, agora que a gente vai começar sobre a nossa conversa de hoje, não é? A gente vai estar tratando justamente dentro de uma especificidade dentro do autismo que já é na vida já mais madura, que é sobre a sexualidade e sobre a inserção no mercado de trabalho, que foi justamente uma pergunta enviada para nós, né, de uma paciente já, aliás, de uma mãe, né, de 2 filhos autistas com já idade adulta, né, aliás, um com 18, outro com 22 anos, a doutora Inês. A gente já que manda também para a doutora Inês um grande abraço para ela, né, ela queria estar conosco hoje, não foi possível, né, ela é uma pediatra, a doutora é pediatra, e está também muito, diria assim, interessada, imbuída, até porque os filhos fazem tratamento também, né, no ABA e no próprio Centro ABC Real. É muito importante, justamente, a área médica estar com esse interesse junto à terapia ABA, que é o que mais nós queremos aqui em Portugal, que a área médica se interesse pela terapia, pela ciência ABA, para que veja aí os benefícios que ela nos traz. Então, agora, como nós estamos aqui às 4, nós vamos aqui começar já a perguntar sobre a pergunta da doutora Inês, que é de Lisboa também, e que ela falou assim sobre esse assunto, sobre a sexualidade, que a gente começa aqui já falando, sobre sexualidade no autismo, porque isso eu acho, isso com certeza difere de autista para autista, não é? Então, a gente sabe muito bem que tem autistas bem desenvolvidos e que conseguem ter família, conseguem casar, ter filhos, né? E outros que têm outra opção que não. E a gente bem sabe que a maior dificuldade dentro do autismo é justamente a interação social e a comunicação. Como é que se dá? Que eu acho que também essa pergunta abrange a muitas pessoas que querem saber. A própria doutora Albertina, que tem aqui também, tem um filho já na idade adulta, né, doutora Albertina? E então, como é que se dá, e a gente aqui vai conversando sobre isso, e como é que se dá essa preparação junto à terapia, junto à ciência ABA, para que essa pessoa autista possa chegar a ter essa maturidade, dizer que tem ou não vontade de ter um relacionamento com outra pessoa. Aí eu peço agora que a doutora Juliana possa começar a falar, e a gente vai começando a conversa aqui, a discussão sobre isso, cada um vai falando um pouquinho. Doutora Juliana. Tá. Então, quando a gente pensa sobre esse tema, é importante a gente pensar sobre qual autista a gente está falando, né? Qual é o repertório que essa pessoa com autismo tem? Qual é o nível? Qual é o grau que ela se enquadra? Primeiro, a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque tem vários, a gente sabe que tem 3 níveis, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3, e sabemos que cada nível desse é exigido um apoio, né? De menos para mais.
Então, sobre a sexualidade, o que a gente vê é que as pesquisas elas estão no último tópico da discussão, mas elas continuam aí nas pesquisas, né, por todo o mundo. As pessoas têm pesquisado muito sobre isso. Tem uma série que recentemente saiu, que é a série Amor no Espectro. Não sei se vocês conhecem, mas é uma série que retrata muito bem como que acontece ali o relacionamento, né, entre eles, entre os autistas de níveis 1 e até mesmo 2, e como que funciona também o relacionamento entre autistas e pessoas neurotípicas. O que nós vemos, assim, com relação à minha prática, eu posso falar, muitas das vezes alguns pais, mães, descobrem o diagnóstico depois do seu filho. Então, às vezes, a gente vê o pai aqui falando, eu sempre tive dificuldade nisso e nisso e nisso, e a gente vê que quando eles descobrem, né, então a gente vê como que foi difícil para iniciar os relacionamentos, como que foi com relação às amizades, iniciar o namoro com a sua esposa, como que foi, as dificuldades que eles tinham em questão de rotina, de tema, diálogo a ser abordado. Então, a gente escuta de pais e a gente vê adolescentes, né, e adultos autistas falarem de suas dificuldades, que também, pesquisando, não são dificuldades somente do espectro, né? O relacionamento em si, quando a gente pensa em um namoro, é difícil para qualquer pessoa que inicia, porque entender a linguagem corporal do outro, entender as expressões faciais, saber qual diálogo a gente deve inicialmente falar, não é algo tão fácil, né? Assim, para nós e também para as pessoas com autismo. E quando a série ela traz assim vários momentos que me chamou muita atenção, por exemplo, teve uma situação que tinha um casal e a terapeuta já tinha, né, feito ali uma história social, uns roleplays de como seria o primeiro encontro. E lá mostra o quanto a descarga sensorial para eles eram forte, assim, de estar ali, o contato físico, a ansiedade, né, do que falar, a ansiedade do hiperfoco de, às vezes, a gente via ali um autista falando com a outra, né, entre o casal, então a gente via ali eles falando apenas em um tema e não era tão interessante para o outro. E isso também acontece entre o autista e uma pessoa neurotípica, né? Então, tudo isso a gente precisa trabalhar desde cedo com a teoria da mente, para gerar flexibilidade mental, né? Para gerar filtro social, porque às vezes a gente, o que às vezes parece ser engraçado, a gente até vê crianças mais novas falando, ele é gordo, ele é careca, mas se a gente não ensina para a criança que isso não é bem-vindo, quando ele se torna um adulto, ou quando ele entra no relacionamento, ele não tem filtro, então às vezes ele fala, seu cabelo não tá legal, essa roupa não ficou boa para você, né? Então todas essas habilidades sociais, elas precisam ser desenvolvidas antes de a gente pensar aí no relacionamento, né? E uma coisa mais aprofundada. Então, algo que a gente vê de dificuldade é justamente isso. As pesquisas também apontam que existem relacionamentos satisfatórios entre autistas, né? E autistas com pessoas neurotípicas. Isso. E agora a gente pode diversificar também, a doutora Albertina pode falar também, uma vez que, além de ter a experiência e de a iniciativa, né, de ter o Centro ABC Real aqui em Portugal, também foi por ter um filho autista, e hoje ele já está na fase adulta, e a própria experiência de vocês também aqui, vocês podem comentar a respeito como é que é direcionar também, tanto o próprio filho, como o filho de outras pessoas, para essa questão da sexualidade. Doutora Albertina. Em relação a essa situação, a experiência que eu tenho, inclusive, como pessoa, não tanto até como instituição, porque eu digo como pessoa porque muito antes do Centro ABC Real, eu estive envolvida com o meu marido na fundação de outras instituições relacionadas com o autismo, portanto,
Eu ando nisto há 20 anos, não é? O meu filho tem 22, portanto, ando nisto há 20 anos. Portanto, toda a experiência que eu tenho relativamente a essa situação é uma situação que aqui em Portugal ainda é muito encoberta. Ou seja, tem muito a ver também com o posicionamento dos pais e com a complexidade dos próprios indivíduos. Há muito tempo, a doutora Juliana estava a falar numa série, eu há muito tempo vi um filme muito engraçado americano que era, agora a ver se eu me consigo lembrar, mas era Mozart e a Baleia, em português, que é exatamente sobre o relacionamento de dois indivíduos com autismo altamente funcionantes. E, portanto, o que eu queria dizer com isto é que diverge muito, mas é um assunto que não é muito falado ainda. Relativamente aos jovens que eu tenho contacto agora mesmo direto, também há um bocadinho de tudo. Nós temos jovens que têm muita vontade de se relacionarem, de ter namorada, etc., mas depois não sabem se posicionar para isso, porque eles próprios têm imensas dificuldades em efetivamente fazerem esses relacionamentos, mas também, muitas vezes, nós também temos jovens que olham para eles próprios, ou seja, procuram no amigo e na namorada alguém que os compreenda. Ou seja, mais do que uma situação sexual, é mais uma situação emotiva. Ou seja, eles querem alguém que estão, que gostam deles, não é? Pronto. E isso eu sinto também no meu filho. Aliás, há muitos anos atrás, eu, a falar com um especialista, me dizia que estes indivíduos despertavam para a sexualidade, isto era uma visão científica, era um médico, especialista em desenvolvimento, não tinha a ver com o ABA, mas era especialista, e ele dizia-me que estes indivíduos acordavam, de facto, lá está, o atraso global de desenvolvimento também se manifestava sexualmente, ou seja, acordavam mais tarde. E eu, de facto, tenho verificado isso no meu filho. Embora o meu filho tenha uma forma de olhar as coisas muito pragmática ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem muita vontade de estar com amigos, não tanto propriamente ter uma namorada, é estar com amigos. Só este ano é que ele disse, eu gostaria de ter uma namorada. Mas é uma situação muito recente. Mas, por outro lado, ele tem a noção clara que vai ser muito difícil. Ele já, inclusive, verbalmente expôs. Portanto, eu costumo dizer, o autismo é sempre muito complicado, o próprio nome o diz, espectro do autismo, e, portanto, há aqui uma grande diversidade, não é? Claro que todos nós conhecemos indivíduos altamente funcionantes, que casaram, etc., mas que eles próprios não tinham sido propriamente rotulados, e são os filhos que, efetivamente, depois nascem para lá da fronteira. Aliás, há outra questão aqui que eu gostaria de pôr, que é estes jovens com autismo que até se conseguem casar e relacionar-se, às vezes questionam-se como é que se podem ter filhos ou não, por causa da problemática genética. E isso é uma questão com que eu tenho-me deparado frequentemente no contacto com este jovem. E eu queria também deixar este item levantado para o ar, porque efetivamente eu penso que é uma coisa que também preocupa os jovens que conseguem ir para lá da tal relação de amigos e conseguem, de facto, casar-se e pensar ter filhos. Agora eu queria que a nossa diretora técnica, a Kátia, pudesse falar também, junto já dessa experiência, já na orientação com jovens adultos, justamente a pergunta é sobre isso, e a pergunta também é de pessoas que já estão sendo acompanhadas com ABA, como é que é, eu diríamos assim, dentro da ciência ABA, quais são os aspectos mais importantes a serem trabalhados para preparar, né, o jovem adulto para uma vida a dois, além das suas amizades, fazer com que se abra, isso, claro, né, cada um demonstrando o seu interesse, se abra para essa realidade. Doutora Kátia.
Então, há várias competências de base que têm que estar asseguradas para que o indivíduo se possa relacionar com outras pessoas. A comunicação é fundamental. Um indivíduo que não consegue comunicar funcionalmente a níveis mesmo mais complexos da comunicação, como expressar as suas emoções, as suas opiniões, os seus receios, tudo isto que não é palpável, vai ter dificuldade em relacionar-se. Portanto, como competência de base, tem que haver muita fluência na comunicação. Depois temos competências que são mais complexas de serem desenvolvidas, como falava a doutora Juliana, a flexibilidade mental, esta capacidade de perceber o impacto que o meu comportamento tem no outro, a imprevisibilidade do comportamento do outro, porque da experiência que eu tenho, das pessoas que nós acompanhamos dentro deste âmbito, as maiores dificuldades que encontramos é esta imprevisibilidade do comportamento do outro. Eu posso dar um exemplo prático de um jovem que acompanhei há algum tempo, que tinha esta vontade de ter uma namorada. Então, trabalhamos muito com ele, questões básicas como o respeito pelo espaço do outro, o que é que ele pode e não pode fazer quando se aproxima de uma rapariga, de uma mulher, eu sei que devemos dizer mulher, como é que ele se pode ou não comportar em termos básicos, e depois como é que ele pode aproximar-se de uma mulher, o que é que ele pode fazer, coisas simples como procurar os interesses, saber mais sobre os interesses dela, haver um equilíbrio entre as partilhas que ele faz e aquilo que ele procura que ela partilhe, por exemplo, e o cérebro dele funcionava muito em busca de uma fórmula do género, ok, então se eu me comportar assim, assim e assim, significa que eu vou ter um relacionamento com aquela pessoa. E ao perceber que não há uma fórmula, as coisas não funcionam desta forma, há comportamentos que são adequados e há comportamentos que aumentam a probabilidade de, gera uma enorme ansiedade, porque não há uma estimativa de tempo, não há uma garantia de que um comportamento vai gerar um resultado, é um enorme desafio para eles. Esta é a principal dificuldade e eu acho que é, em termos de intervenção, nesta fase mais avançada de trabalho, o principal desafio. Outro grande desafio é a diferenciação de papéis e os diferentes tipos de relação. Diferenciar, por exemplo, eu estou na escola, esta pessoa é minha colega, esta pessoa é minha amiga e esta pessoa tem um interesse amoroso em mim. Há imensas semelhanças entre estas diferentes figuras que são muito difíceis de distinguir e para as quais não há fórmulas também. Então, o que é que nós podemos fazer? É acompanhar, tentar ajudar a decifrar estes diferentes comportamentos das diferentes pessoas, garantindo sempre que os comportamentos são apropriados e confortáveis para ambas as partes. É nisto que a terapia pode auxiliar um indivíduo neste domínio da sexualidade, embora seja algo extremamente abrangente, não é? Há ainda outra questão, que é a representação social que uma relação amorosa tem. Por exemplo, eu também acompanho jovens que expressam abertamente que preferem passar mais tempo sozinhos, que não querem ir a uma festa, que não querem estar num grupo de amigos ao fim de semana, e isso, por vezes, gera preocupação nos pais e gera comentários e olhares estranhos por parte dos colegas, porque é que aquela pessoa não quer, o que é que se passa? E ele consegue expressar, mas eu sou mais feliz assim, portanto eu quero estar assim. E isso não significa que este jovem vá ser
menos feliz ou menos inserido na sociedade, é a vontade dele. E às vezes a pressão social em relação às relações sociais também não contribuem para o bem-estar do próprio indivíduo. Portanto, quando falamos de sexualidade, também temos que ter sempre a mente muito aberta e pensar o que é a vontade daquele indivíduo e o bem-estar dele, o que ele expressa como o que ele quer fazer, e a pressão social que existe paralelamente a isso, porque não há uma regra, o percurso das pessoas não tem que ser todo da mesma forma. Mais importante é assegurarmos que, neste caso, o paciente, a pessoa que nós acompanhamos, se sente bem e se sente feliz. E se ele conseguir expressar isso, o nosso trabalho está a ir no bom sentido. Pode falar. O que a Kátia aborda é bem importante, né? E eu vejo, assim, como a doutora Albertina também falou, os autistas, eles querem ser compreendidos, né? E desenvolver as competências de habilidades sociais é muito importante para eles, mas muitas das vezes, antes da gente pensar num relacionamento conjugal, né, ou num namoro, num relacionamento sexual, a gente precisa pensar num relacionamento de amizade, né, deles desenvolver a habilidade de entender a linguagem dos seus amigos para ser desenvolvida a linguagem de um parceiro, porque entender as diferenças, entender os gostos, a intimidade, ela é algo mais aprofundada, né? Pensando na parte de intervenção, diretamente falando, por exemplo, nós trabalhamos com pistas visuais, né, por imagem, então elaboramos uma história social e nessa história nós descrevemos o passo a passo de como que acontece, desde um flertar, desde alguém estar olhando mais para você, até a execução ali, o ato, né, do que pode ser feito, do que não pode, qual é o melhor momento. E é importante também que tudo isso tenha um acompanhamento por um profissional especializado, né? Porque eles vão precisar. A minha prática, eu posso dizer pela minha prática que eu vejo que a maioria precisa, né? A gente vê jovens assim que tá com 19 anos de alto funcionamento, que quer começar a namorar, e daí, por mais que eles vão lá, estão flertando uma garotinha, estão começando a namorar, eles têm muita ansiedade, medo de, às vezes, eles se culpam muito, às vezes, então eles têm medo de falar alguma coisa que ela não vai gostar. Outro dia um jovem trouxe para mim assim, por exemplo, ele falou, a minha namorada tá brava comigo. Daí eu perguntei, por que ela tá brava com você? Aí ele disse assim, ela tava com blusa rosa e ela tava muito bonita. E ele teve dificuldade de dizer para ela o quanto ela estava linda. Para ele, o elogio foi dizer, ela falou, você me achou bonita? E ele disse, sim, você tá parecendo uma porquinha. Aí ela falou assim, como? Né? Como eu tô parecendo uma porquinha? Não, porque porco é rosa, e você tá rosa como um porco. Só que porco é o animal preferido dele. Então, para ele, era um elogio. Nossa, você tá maravilhosa, porque porcos são maravilhosos. Eu amo porco, eu amo a cor rosa. E daí, para ela, foi um insulto, né? Para ela foi, não, como assim? Eu não vou mais falar contigo. Tô brava porque você me chamou de porca. Então, entende que essa linguagem, né, esses filtros, a gente precisa ensinar as regras e essas habilidades, né, desde muito cedo. Até que ponto a gente pode... eu falo que é o filtro social mesmo. O que para um tudo bem e para o outro não, né? Vai muito da história de vida de cada um. Então, é algo que a gente sempre tem desenvolvido aí nesses jovens, né? E tem várias coisas assim que às vezes para eles não tem maldade. A gente sabe que não tem maldade, mas é a forma deles se expressarem. E aí entra o que a doutora Albertina falou, muitas das vezes eles precisam ser compreendidos também, né? Que é a forma como expressam. E por isso eu acho importante o papel do terapeuta ABA, de muitas vezes não estar interferindo diretamente, mas de forma indireta numa situação como essa, né, de desenvolver essa habilidade, além da parte mais ansiosa que a gente vê, né? Todos nós temos ansiedade, mas sabemos que as pessoas com autismo, elas têm um pouco mais de dificuldade de controlar a ansiedade, né? E aí vai do controle inibitório e todas as outras habilidades.
E a gente aqui Então, falando sobre isso, e a gente falando sobre isso, porque a gente bem sabe, aqui os autistas que estão nos escutando, os pais e mães de autista que estão nos acompanhando, a gente bem sabe que tratar o abstrato dentro da realidade do autista é algo assim, para nós pais, é algo que não conseguimos sozinhos, né? Precisa de uma terapia, de um terapeuta, de um profissional para acompanhar, porque além de perceber também a questão de interpretar os sentimentos dos outros, interpretar os sentimentos, perceber se aquilo que está fazendo é certo ou errado, aquilo, perceber também, entra a questão também do não saber o que é maldade, o que é malícia. É um universo, eu diria assim, que todo autista que entra na vida adulta, que entra para essa nova etapa da sua vida, que é nos relacionamentos amorosos, eu penso que eles são heróis, porque eles estão dentro de uma dificuldade que também nós temos, né? Os neurotípicos também têm, só que nós sabemos, né, já naturalmente como perceber, e eles não. Agora, como vocês estavam falando, que é a questão da socialização, né? É a terapia de socializar cada vez mais, porque nós que temos filhos pequenos autistas, até chegar a esse patamar de maturidade da decisão de ter um relacionamento, né? Porque dentro disso vai também outras necessidades, como a gente vai falar aqui daqui a pouco, acho que já está na hora para falar, que é sobre a inserção no trabalho, porque vai envolver ainda mais aptidões, vai envolver ainda muito mais orientação de profissionais. Agora, já olhando aqui o tempo, eu ia comentar mais alguma coisa para que vocês comentassem a esse respeito do que eu estava falando sobre o abstrato, sobre perceber a fisionomia, perceber a raiva, perceber quando um está mentindo, quando não é? Então, eles são heróis quando começam a entrar nessa nova etapa na sua vida. Ainda mais, agora a gente falando já na área da inserção de trabalho, como que pais, a gente pode aqui falar da doutora Albertina também, como é que nós pais podemos ajudar nós, os filhos, a terem a decisão. Uma coisa, a profissão a que se deve, a profissão, a escolha da profissão, não é? Perceber o que mais as suas habilidades e também os pais e os próprios terapeutas perceberem também qual o hiperfoco, aonde mais eles conseguem dar o melhor deles, que uma vez o hiperfoco também faz a gente perceber aonde mais as matérias, as suas habilidades ali podem ser trabalhadas em uma profissão. Queria que pudesse falar agora, a Kátia pudesse falar um pouquinho sobre isso, depois a gente passa para os demais. Então, relativamente à inserção no mercado de trabalho, claro que é uma questão também muito abrangente e que vai variar sobretudo de indivíduo para indivíduo e do grau de autonomia que este indivíduo tem. Mais uma vez, a intervenção precoce é fundamental para que o indivíduo consiga ter o máximo de competências e de autonomia quando chega ao mercado de trabalho. Vai depender de muita coisa, vai depender de país para país, vai depender do percurso escolar que este indivíduo fez, da especialização profissional que ele fez também, e depois da aceitação da empresa que este indivíduo poderá precisar de um acompanhamento ou de algum tipo de ajuda, mesmo no contexto laboral. Em Portugal, infelizmente, no Centro ABC Real, nós não fizemos ainda nenhuma intervenção, pelo menos eu não fiz nenhuma intervenção em mercado de trabalho diretamente. Eu posso falar de experiências que tive
anteriormente, quando trabalhei na mesma área em França, onde há realmente uma abertura para entrarem profissionais em empresas, em lojas, seja qual for o contexto em que o indivíduo está inserido. Então, vamos imaginar, eu vou dar um exemplo específico que eu acho que fica mais fácil. Um jovem adulto que teve um acompanhamento desde a sua infância e que hoje em dia tem todas as competências necessárias para ser inserido profissionalmente. Qual é que foi o nosso tipo de acompanhamento? Perceber se a questão, os aspectos sociais que são necessários para estar naquele emprego estão garantidos. Porquê? Por exemplo, este jovem que acompanhei especificamente trabalhava numa loja de roupa e ele era extremamente motivado por manter as coisas organizadas. Portanto, o emprego para ele, o estar ali naquele espaço a fazer aquela tarefa, era altamente motivador. Mas haviam outros desafios, por exemplo, ele não conseguia sair do emprego quando terminava o turno, porque ele ficava tão focado naquilo que ele estava a fazer, que ele continuava a trabalhar sempre. E o chefe dele também não o mandava embora, porque ele ficava ali a trabalhar gratuitamente, era algo que ele estava a adorar fazer. Então, são ensinar este tipo de limites, não é? Do que é justo, do que não é justo, de qual é a função, em que horário é que tem que estar aqui. Outro aspecto que foi importante foi este filtro social que a doutora Juliana falava. Por exemplo, estávamos numa loja de roupa, a minha função aqui é vender roupa e manter a loja arrumada, mas este jovem era capaz de dirigir a um cliente e perguntar: então, é casado? Tem filhos? Questões deste género que não é suposto naquele contexto. Quando nós trabalhamos especificamente no mercado de trabalho, nós vamos a estes detalhes, de garantir que aquela função profissional está a ser executada sem sair fora daquilo que são os limites daquele papel em específico. Portanto, a terapia, o acompanhamento profissional no mercado de trabalho vai sempre ser muito específico para cada caso e para cada contexto e para cada pessoa. Temos é que ter a noção de que a intervenção precoce é fundamental e que as competências de base para que esta inserção seja sequer possível são também um requisito necessário, porque sem estas competências nós não vamos conseguir esta inclusão. Isso. E o que eu queria também colocar aqui em relação à questão da inserção no mercado de trabalho é para como que nós pais, né, junto com os especialistas, podem ajudar ao autista já na vida adulta a perceber qual a sua profissão a escolher. Como é que fica isso? Como é que a gente pode até falar agora com a doutora Albertina, que tem já um filho na universidade, como é que isso se deu? E para as pessoas que vão nos assistir, que possam também ajudar seus filhos a esse nível. Como ajudar a perceber o filho naquela profissão em que ele vai estar para o resto da sua vida. Ora bem, o que eu acho é que na experiência que nós temos, é como a Kátia diz, a experiência que nós temos é muito diminuta nesta área. Eu refiro-me em termos gerais, porque a maior parte, como eu estava a dizer em voz off, nós somos procurados exatamente por indivíduos que muitas vezes não têm hipótese de entrar no mercado de trabalho, porque os altamente funcionantes, muitas vezes os pais não nos procuram. E tivemos muitos poucos casos ao longo da vida docente que nós pudemos ajudar na inserção. Eu estive também ligada a essas áreas noutros contextos, fora do centro, como eu disse, eu já estou nesta área há 20 anos, e, portanto, a experiência que eu tenho, incluindo a do meu filho, de uma forma geral, eu não notei nunca grandes dúvidas sobre o percurso. Ou seja, por exemplo, o meu filho tem a certeza absoluta daquilo que ele quer seguir. Toda a problemática mais
e desculpem eu estar a repetir isto, toda a problemática mais complexa, o que eu tenho verificado não é tanto nisso, é, efetivamente, a escola, seja ela a escola secundária, seja a faculdade, de aceitarem este indivíduo. Isso é, eu penso que a grande problemática tem sido por aí. E tem sido uma problemática mesmo muito complexa, porque a escola muito dificilmente está preparada para acolher indivíduos com características destas, sobretudo quando os cursos que eles escolhem são cursos muito específicos e muito elaborados neste sentido, são cursos muito específicos, muito técnicos, e, sobretudo nesta área, os professores têm imensa dificuldade em perceber indivíduos que até nem são brilhantes, porque eles depois têm uma ideia de autismo, um indivíduo que é autista e que chega à faculdade e que é de facto brilhante. E nós não temos indivíduos brilhantes no centro. Chegaram à faculdade, são indivíduos autistas de alto funcionamento, mas não são brilhantes. E, portanto, nessa área, a ideia que eu tenho, fundamentada pela experiência, é de facto a grande dificuldade. Não é só uma batalha pelo curso, mas é uma batalha na inserção do curso. Diga, Regina, estava-me a dizer qualquer coisa? Não, pode falar. Isso é o que eu acho em termos globais. Em termos de inserção de mercado, eu acredito que vai ser a mesma problemática, ou seja, como eu dizia também em voz off, em que o que eu sei é que Portugal, até em termos de legislativos, nós temos uma legislação interessante, e, portanto, as empresas até integram indivíduos, e aqui não é só autismo, estamos a falar a nível de características sociais a nível global, integram, de facto, indivíduos porque têm apoios do Estado. Quando esses apoios do Estado desaparecem, depois aí é muito problemático. E, portanto, o que se passa é que os pais muito dificilmente procuram, porque o indivíduo que chega ao emprego significa que está bem. E às vezes não está bem, porque eu tenho casos de indivíduos que acabaram em engenharia informática e que foram parar a bombas de gasolina, isto no passado, a bombas de gasolina, porque não conseguiam manter os seus empregos. E isso é muito mau, porque efetivamente houve um investimento muito grande na formação e depois, lá está, não teve o terapeuta, não teve o enquadramento de forma a que eles pudessem aguentar, suportar, houvesse um enquadramento de que o indivíduo conseguisse manter-se no emprego. Portanto, é sempre, no fundo, é aqui uma mesma constante, é a tal inserção, não é? Seja a inserção na escola, seja a inserção na faculdade e depois a inserção no emprego. Manter a sua presença no contexto. A gente tem aqui muitas problemáticas, não é? Porque é tudo uma etapa a ser vencida. Depois a doutora Juliana pode falar sobre isso. É uma etapa a ser vencida, né? Quando entra nos estudos, né? Ali na tenra-idade, quando entra nos estudos, toda aquela problemática de socialização, de não querer estar em sala de aula justamente por causa da agressão que sente em relação à socialização com um grande número de pessoas, né, de não querer estar dentro da sala de aula, e muitas vezes não consegue obter um desenvolvimento melhor justamente por isso, né, por essas questões sensoriais, e também quando chega a questão da universidade, ainda mais a exigência ainda aumenta, e ainda no mercado de trabalho, que é isso realmente o que se dá, o que acontece é a permanência dessa pessoa autista nesse mercado, na profissão que ele escolheu, né? E uma vez que a doutora Albertina falou sobre esse assunto, que pode ou não ali ficar, e depende muito de uma boa orientação de terapeutas capazes de estar aí orientando os pais a orientar os filhos, né? E tendo essa orientação também
diretamente com o autista. Doutora Juliana, qual a sua experiência também nisso, de como é que se pode, de como nós, pais, ou também para os autistas aí em grande funcionamento, mas que também tem as suas dificuldades nessa questão, o que é melhor fazer, doutora? Tá. Quando a gente fala sobre mercado de trabalho, né, a primeira coisa que a gente deve pensar desde muito cedo, como eu falo para os pais, doutora, você não está... alguns pais falam assim, você não está exagerando quando diz para agora, com 5 anos, eu ensinar meu filho a tomar banho sozinho, a escovar os dentes sozinhos. Eu acho que a gente tem que pensar na promoção de autonomia do indivíduo desde muito cedo, né? Desde que ele já começa a ter um entendimento e a repertórios são inseridos, a gente precisa sempre estar visando a autonomia dele. E isso vai desde trabalhos básicos dentro de casa, como arrumar sua própria cama, colocar o lixo na lixeira, trabalhos pequenos dentro de casa, lavar a louça, ajudar a lavar as frutas, cortar legumes, de fato, ser inserido no local de trabalho, no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, a gente tem as duas vertentes. A pessoa que precisa ser desenvolvida essas habilidades, né? Que no caso o autista ou a pessoa com qualquer outra deficiência, e a empresa, até que ponto as empresas estão preparadas também, né? A universidade, as escolas, para se adequar às dificuldades, às necessidades dessa pessoa com autismo, né? Ou outra particularidade no desenvolvimento. Então, isso é muito importante, porque vemos que as empresas não estão preparadas, a gente vê que, no geral, assim, aqui no Brasil, por exemplo, existem centros que têm dificuldade de desenvolver essas habilidades, né? E existem empresas também com dificuldade de se adequar às necessidades do autista. Então, os intervalos, o horário estabelecido, o pagamento, o que está motivando aquela pessoa a continuar trabalhando. Nós, neurotípicos, a gente tem um entendimento que às vezes a gente trabalha hoje para ganhar no próximo mês, trabalha hoje para ganhar no final do mês, mas para o autista entender isso, realmente tem que ser motivador, mais motivador para ele, né? Então, fazer uma quebra de passos aí ajudaria bastante. E também é importante pensar no hiperfoco da pessoa. Tem pessoas que têm mais facilidade, por exemplo, com games, com peças, alto interesse por automóveis. Então, que tal inserir essa pessoa em trabalhos mais práticos, né? Seja em fazer uma montagem ali de trabalhar em uma oficina, ser inserido numa farmácia, no mercado, onde ele possa trabalhar com organização das prateleiras. A gente vê que o trabalho de forma mais prática, ele tem tido melhores resultados e até empresas com mais procura, né, com essas pessoas, tanto com deficiência intelectual quanto com os autistas. Então, a gente vê que a procura tem aumentado para essas pessoas, nesses campos de trabalho, de forma prática, porque é uma boa rotina estabelecida, uma empresa organizada, né, também promove um bom rendimento para a empresa. Então, a gente tem visto aí, por incrível que pareça, uma alta procura nesse trabalho mais prático, mais específico. E quando a gente pensa num trabalho assim que envolve uma graduação, vamos pensar em estudar advocacia ou direito, né, medicina, se tornar um médico, a gente vê alguns autistas, né, de um grau mais leve, serem profissionais, né, médicos, e a gente vê ainda hoje as dificuldades, né? Por exemplo, eu posso citar aqui caso que eu tenho de pais, né, que eu conheço, assim, que são médicos, e eles dão a receita sem emitir contato visual, sem estabelecer contato visual. Então, eu gosto muito de trabalhar. Oi? Alguém falou? Eu gosto muito de trabalhar em loja de roupa, porque eu gosto de organizar as roupas, deixar tudo organizado, eu gosto de olhar manequim, look. Então, a gente vê que o hiperfoco também, às vezes, acaba influenciando o gosto
da pessoa para ela futuramente ser inserida, né? Eu tive o privilégio de, através do Parque Azul, conhecer o café inclusivo de um profissional, de um diretor da APAE lá de São Lourenço, Minas Gerais, e eu achei incrível, porque assim, dentro da empresa, né, dentro do instituto deles, eles fizeram um café inclusivo, e esse café, os trabalhadores ali são as pessoas, os autistas e as pessoas com alguma deficiência. Então, eles ensinam, os terapeutas ensinam ali, desde fazer um bolo, preparar uma massa, servir o cliente, e isso tem sido muito motivador, tanto para a parte de socialização como de ocupação. E a gente vê que isso é reforçador para eles, né? E além de ser reforçador, a gente precisa desenvolver, porque a gente vê que na fase adulta existem tantos problemas com relação à solidão, à percepção de si, né? O quanto as coisas vão se agravando e elas podem querer se afastar mais por não se sentir pertencente a um grupo. Então, todas essas questões são questões que a gente tem que estar sempre reformulando, e nós, como terapeutas, buscando estratégias para desenvolver e auxiliar cada vez mais essas pessoas. Também aqui no Brasil, uma coisa que é muito importante de dizer é que as pessoas com alguma deficiência, a família recebe um benefício da BPC. E o que acontece? Quando as pessoas recebem esse benefício e o seu filho é inserido no mercado de trabalho, existe ali uma preparação e ele é inserido, elas perdem esse benefício. E aí eu acho que também não é importante destacar o sentimento da família. Muitas famílias se sentem inseguras, né, de deixar o seu filho pegar um ônibus para andar na cidade sozinha, ir para trabalhar, permanecer num trabalho, uma carga horária ali de meio turno, um turno inteiro. Então tem essa questão também. Por isso é tão importante trabalhar a autonomia do indivíduo e também trabalhar a família junto, né? Eu acho que tudo deve ser trabalhado ali como um casamento mesmo, né? Trabalhar tudo junto para que a gente consiga desenvolver aí as habilidades no mais esperado e inserir esse indivíduo que cada vez mais na sociedade, né? Em comunidade. Doutora, a senhora falava sobre um apoio. Quanto é que é o apoio dado no Brasil? Quanto é que é esse apoio dado no Brasil? Olha, eu não vou saber te falar o valor exato, mas se eu não me engano, um salário mínimo. É um salário mínimo, não é? Sim. Acho que é. Eu acho que é, sim. Uhum. E, assim, uma coisa que eu quero deixar, assim, que eu acho bem importante, né? Eu ouvi até uma vez de um autista adulto, ele disse assim, ó, o que eu quero é ser compreendido, é ser amado e respeitado da forma que eu sou, né? Expressando os sentimentos como eu consigo expressar, e que vocês acreditem que a gente é capaz, porque às vezes a gente se limita muito ao rótulo, né, do diagnóstico, à deficiência, mas às vezes a gente não olha a capacidade, o quanto a pessoa ela é capaz. E quando a gente acredita na capacidade do outro, a gente ajuda o outro a seguir, a avançar, né, passos, a seguir com mais leveza. Então, eu acho que esse é um passo muito importante a se dizer, pensando em tudo que a gente falou hoje, né? Numa fase que exige um raciocínio, uma compreensão melhor, pensando em todas as funções executivas estabelecidas. Isso. Então, a gente, como nós estamos já no horário já avançado, queria que cada um aqui pudesse falar, até a doutora Juliana já começou a falar de uma parte aí finalizando também a respeito do que mais o autista, né, a pessoa adulta no autismo quer e deseja dentro da sexualidade, da sua afetividade e dentro da sua realização como profissional, é isso mesmo, né, ser entendido, respeitado e amado. Doutora Albertina. Sim, eu penso que praticamente já foi tudo dito, pelo menos em termos de tópicos, porque isso são matérias muito densas, muito complexas. Aliás, nestas áreas tudo tem de ser tratado quase caso a caso, não é? Não há fórmulas propriamente ditas e, portanto, cada caso tem de ser olhado mesmo muito especificamente.
mas eu penso que podemos retirar, se calhar, algumas linhas mestras, e eu penso que a grande linha mestra é, efetivamente, o grande desejo do indivíduo com autismo ser aceito. Eu penso que esta é a grande linha mestra que eu tenho vindo a verificar ao longo destes meus anos, já ao longo dos anos, nesta área, desde os pequeninos, que efetivamente, quando eles começam a acordar e a perceber que efetivamente existem outros meninos ao lado dele, portanto, significa que o indivíduo já está a despertar para o mundo. O que eu tenho verificado ao longo destes anos todos é exatamente isto, a vontade de pertencer de algum modo ao meio onde eles se encontram, seja na escola, seja na faculdade, seja aonde for. Agora, essa inserção pode ser feita de diversos modos, mas passa naturalmente pela compreensão do outro e para o outro. Não sei se me estou a fazer entender. Como dizia a Kátia, eu sou feliz, quero que me aceitem no sentido de eu estou feliz sozinho. Está integrado, no fundo, pede à comunidade, ao meio onde ele se integra, que também o compreendem. Portanto, no fundo, eu acho que aqui, nestas áreas, eu acho que o autista, se me permitem o termo, porque o que é correto é o indivíduo com autismo, mas por uma facilidade de vocabulário, eu penso que não diverge muito do neurotípico. Todos nós queremos ser compreendidos e amados e aceitos como tal. Kátia? Exatamente, é isso mesmo. É assegurar, sobretudo, que o indivíduo consegue expressar o que sente, o que pensa, o que quer, termos sempre a mente aberta e aceitar e respeitar, mesmo que isso não esteja de acordo com aquilo que nós idealizamos para a nossa vida, ou a maior parte das pessoas, ou sociedade, ou seja, o que for, garantir que eles conseguem expressar e alcançar os objetivos que eles próprios definem para eles. Aliás, em idade adulta, os objetivos de intervenção são construídos em conjunto com o indivíduo, não há uma imposição daquilo que nós consideramos que é uma meta para atingir. Não, o programa para um indivíduo adulto só faz sentido se houver uma construção conjunta, não é? Porque nós temos também que inverter papéis e pensar o que seria se chegasse um terapeuta ao pé de nós e dissesse que nós temos que fazer isto e aquilo e nós não pedimos nada. Portanto, temos que fazer esta inversão de papéis também e conseguir chegar ao outro de maneira a que aquilo que nós estamos a fazer faça sentido. E eu queria também que agora, a gente está falando aqui, o programa é justamente para tentar trazer a ciência ABA mais conhecida e também reconhecida. Eu gostaria também que agora a doutora Albertina pudesse falar para a gente que aqui em Portugal o Centro ABC Real entrou com uma petição pública, né, pedindo a assinatura para os pais, né, de filhos autistas. Nós sabemos que aqui tem muitos grupos, nós temos os grupos, este programa está sendo enviado para todos os pais, para que aqui também possa ser esse veículo de interação social, não é? A gente está aqui trazendo, aqui eu brasileira, a doutora Juliana brasileira, nós estamos aqui de alguma forma unindo Brasil e Portugal, né, não só a própria Europa, para que acorde para essa realidade, que é uma necessidade de todos os pais, nós como cidadãos que pagamos impostos, que temos os nossos direitos, os autistas também têm os seus direitos, não é? Assim como no Brasil também se luta por estes direitos, aqui em Portugal a gente também está nesta luta. Então, doutora Albertina, eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre essa petição pública. Exatamente, mas antes de falar da petição pública, eu queria mais uma vez agradecer publicamente à Cristina, que efetivamente abraçou desde o primeiro momento o desafio de se lançar o SOS Autismo neste tipo de programas, efetivamente organizado e coordenado por ela, porque o programa em si, o SOS Autismo, o projeto do SOS Autismo, existe há muito tempo mesmo, desde 2008, e tem sido, e continua a existir pelo telefone. E, portanto, foi muito bom que efetivamente se conseguisse
ter este meio, que é um meio mais audiovisual, e estarmos aqui a falar para o público. Em relação à petição, eu não sei, eu deixei de ver as pessoas, espero que estejam a ouvir. Eu deixei de ver as pessoas. Regina, está tudo bem? Está tudo bem, ok, está tudo bem. Em relação à petição, nós temos vindo, e por isso é que eu estava a dar também os parabéns à Regina, um dos trabalhos do Centro ABC Real é exatamente a sensibilização. Nós acreditamos que divulgar o autismo e o ABA é já a primeira intervenção, porque, efetivamente, sem divulgação não pode haver intervenção, porque as pessoas não podem escolher aquilo que não conhecem, e é nesse sentido que o meu marido lançou, através do Centro ABC Real, uma petição pública para que o ABA fosse, se não pago totalmente pelo Estado, que fosse, de alguma forma, financiado pelo Estado português. Porque, efetivamente, já há uma recomendação da União Europeia, já há uma recomendação da própria OMS, portanto, é tempo de Portugal acordar para esta situação. Infelizmente, desde que o centro existe há 12 anos, eu já disse isto até em várias ocasiões, não há efetivamente uma mudança significativa de há 12 anos para cá, mas isso não significa que nós não continuemos a lutar, e a petição pública é exemplo disso. Agora, precisamos de que a petição pública chegue a toda a gente. Infelizmente, temos tido ainda muito poucas assinaturas, quer dizer, em proporção àquilo que se sabe, não é? Portanto, eu acredito que não chegaram às pessoas exatamente pela nossa falha, porque não conseguimos, não temos as formas de divulgação melhores para chegar a toda a gente, e daí a importância destes programas. Eu penso que também é muito importante, de facto, haver aqui sempre presente uma experiência vinda do outro lado do oceano, porque nesta área eu penso que o Brasil está numa posição mais vantajosa, talvez pela proximidade com os Estados Unidos, e, portanto, todas as abordagens que apoiam o ABA serão sempre bem-vindas. E, sobretudo, na divulgação da petição pública, para que, de facto, o Estado nos possa ajudar a todos. Porque se o Estado nos ajudasse um pouco, mesmo que não fosse integralmente a terapia, faria com certeza uma grande diferença para as famílias. Isso sim, isso é a nossa grande batalha, é a batalha de que as pessoas assinem a petição, de forma, pelo menos, que a petição seja levada naturalmente às autoridades competentes. Isso. É isso que a gente quer e que a gente deseja. Aqui esse é mais um instrumento, né? Pequeno, mas é mais um instrumento para que a gente possa chegar a esse objetivo maior que precisamos da força de todos os pais. Porque uma vez é com os pais, é que eles são aí os protagonistas dessas mudanças, né? Nós, os pais, somos protagonistas juntos com professores, junto com os médicos, junto com o corpo também de um governo que possa perceber essa necessidade, porque é uma necessidade grande, é muito... E é outra coisa, né? A doutora Albertina sempre fala, é muito menos gasto para o Estado investir numa terapia tão já comprovada cientificamente, né? Pelo mundo inteiro, né? E do que institucionalizar pessoas ou deixar essas pessoas à margem da sociedade e não deixando elas assim mais autônomas e assim dando também um retorno ao Estado. Então, é muito melhor esse investimento agora, não é? E investir desde a terra infância, né, para que tenhamos lá adultos autônomos e assim o Estado tem a preocupação, às vezes, de gastar dinheiro, se gasta muito menos se fizer assim, não é, doutora Bettina? A gente, a Kátia, aqui, que é do ABC Real, e a gente quer aqui dizer muito obrigado para todos que estiveram, doutora Juliana Moura aqui, né, o próprio Regina Brasil TV, junto com a ABC Real, que estamos juntos aí nesta luta, né, agradecemos muito aí a sua presença, doutora, e que a gente vai ter aqui, se Deus quiser,
logo o nosso ano que vem, né, doutora Albertina? Já tenho conversado de novo com a Grazi Gadia, né, junto com a turma Gadia aí do Brasil, aliás, do Brasil não só, mas dos Estados Unidos, que eles estão na Flórida, e para que a gente possa ter aqui esse congresso, esse seminário online sobre autismo, para trazer para o Brasil, aliás, para trazer aqui para Portugal, essa unidade que o Brasil tem e que precisa ter em Portugal para esta luta conseguir chegar a seu êxito. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, eu quero agradecer à doutora Juliana e eu posso falar também pela Regina, penso eu que sim. Estamos abertos à proposta de temas, à proposta de desafios. Esta é a nossa forma de estar. Embora sejamos um centro de desenvolvimento, nós somos uma organização sem fins lucrativos, um projeto de pais para pais e, portanto, temos características muito específicas e, portanto, esta nossa abertura está sempre presente, independentemente de estarmos cada um do lado do oceano. Que bom! Muito obrigada, me sinto muito honrada de estar com todos. Foi um prazer enorme ouvi-las, gostei bastante e eu estou à disposição. O que precisar de mim, tá? Podem contar. Obrigada. A gente que agradece aqui, a gente encerra, a gente vai já encerrar aqui um pouquinho, né? A gente vai encerrar porque o nosso tempo aqui já esgotou, mas a gente agradece mesmo aqueles que estiveram participando aqui ao vivo e que não falaram de onde estavam, mas participaram, estiveram aqui conosco e vão estar também depois que o programa estiver lá disponível no canal Regina Brasil TV. Você também pode partilhar, já pode partilhar, que eu partilhei agora no Facebook, onde eu pude partilhar agora nesse momento, mas você também já pode estar partilhando essa conversa, porque ela desperta, justamente isso, é para despertar a todos aqueles profissionais que trabalham com autistas e os pais e familiares que têm pessoas adultas, tá? Que têm pessoas com autismo na família. Então, a gente agradece, muito obrigada. Muito obrigada a todos, uma boa noite, muito obrigada. Pode falar, doutora, pode falar. Eu fechei aqui, mas pode falar. Eu ia falar tchau, tchau. Tá bom, então. Então, tchau, gente, obrigada. E aí eu acho que... Só um minutinho. Eu acho que é válido deixar aqui as redes sociais, porque lá eu dou muita dica, né? Faço vários vídeos práticos de como intervir com a criança em casa, para todas as famílias aí que não conseguem ter acesso. Então, queria deixar o @mundokids.aba, que é o nosso site, .com.br, e o Instagram, que é mundokids.aba, para que vocês acessem e tenha também aí as mães que estão, né, nos assistindo, tem acesso aos vídeos e às dicas que eu dou prática ali sempre. Isso, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo a gente já vai colocar todas as redes sociais da doutora Juliana, e a gente vai estar aqui fazendo toda essa ponte também entre aqui Brasil e Portugal, e não só, a doutora Juliana também tem pacientes também aqui na Europa, né, doutora? E sim, já trazendo aqui para a Europa também, graças a Deus, o profissionalismo e a ciência aba para ajudar aqui muito mais pessoas. Obrigada, gente. Sim. Uma boa noite a todos. Beijo grande, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau, Beijinhos, tchau. Tchau.